Olá, pessoinhas ávidas por conhecimento. Vamos dar hoje continuidade àquela nossa sequência de aulas, né? Que eu havia combinado com vocês, que para agilizar o nosso andamento em sala de aula, ficaríamos tendo algumas aulas online e na sala ficaríamos tendo, ou melhor, fazendo exercício, tá bom? Hoje vai ser nossa segunda aula, tá? Continuação da matéria normal, tá bom? Vamos dar sequência aí, então. Olha aí, vimos na aula passada modelos atômicos, né? Evolução dos modelos atômicos. Hoje nós vamos ver a identificação de um átomo. Como é que é feito, como é que não é feito, como é que deixa de se fazer, tá bom? Eu vou dar uma segurada aqui no microfone para ele ficar mais perto de mim, porque me facilita, tá? E assim eu não preciso gritar. E acredito que assim para vocês também fique um pouco mais tranquilo para entender a minha voz e tudo mais. Vamos lá. Olhem aí. Como é que a gente identifica um átomo, né? Poxa, beleza, eu sei que na tabela periódica a gente consegue fazer essa visualização aí dos elementos, né? Mas existem coisas dentro desses elementos que vocês precisam saber, como, por exemplo, número atômico, número de massa, número de prótons. E o que significa isso? Para que eu uso isso? Onde eu uso isso? Vamos ver agora, tá? Primeira coisa, cada átomo ele vai ter um número de prótons, um número de nêutrons e elétrons, tá bom? Com o número de prótons a gente consegue identificar que elemento que a gente está trabalhando, tá bom? E o número atômico é a mesma coisa que número de prótons, tá? Então se eu falar assim, número atômico, número de prótons, basicamente é a mesma coisa, tá bom? E é representado pela letra Z, tá bom? Z de zebra, beleza? Então, vamos seguindo aí. Número atômico, o Z, é o número que corresponde à carga nuclear, ou seja, o número de prótons. A carga do nosso núcleo, o peso nuclear, né, tá nos prótons. Lembra que o núcleo é formado por prótons e nêutrons? Então, prótons têm carga positiva, né? Nêutrons, carga neutra, lembrando aí. Então, nos prótons nós temos o nosso peso nuclear. E é com o número de prótons que a gente define o elemento que a gente está trabalhando. Por exemplo, deixa eu dar uma olhadinha aqui na tabela periódica, vou pegar um exemplo para vocês. Ó, lítio. O número atômico do lítio é 3. Significa que ele tem 3 prótons no núcleo. Vamos pegar outro aqui, o hélio. O hélio tem número atômico 2. Significa que ele tem 2 prótons no núcleo. Mais um, hidrogênio. O hidrogênio, ele tem número atômico 1. Significa que ele tem 1 próton no núcleo. Beleza? Ficou tranquilo isso? Tá aqui para vocês, ó. Prótons, letra P, né, representado pela letra P, é igual a Z, que é o nosso número atômico. Beleza? Ficou tranquilo? Se não ficou, me perguntem no nosso canal no Telegram ou pessoalmente durante as aulas, tá bom? Isso foi o número atômico. Vamos para o número de massa, que é representado pela letra A. Número de massa é o número que vai corresponder aí à soma das quantidades de prótons e de nêutrons. Lembrando que nós estamos falando aí da nossa massa nuclear, tá? Toda essa massa do átomo tá no núcleo dele, né? O núcleo onde a gente tem peso, tá bom? Então, A, número de massa, é representado pela seguinte continha, P mais N. P, número de prótons, N, número de nêutrons, tá bom? Ou seja, eu consigo descobrir o número de massa de um elemento somando o número de prótons dele com o número de nêutrons. Tranquilo? Ou eu posso botar, né? Recapitulando, eu posso colocar então as duas fórmulas que estão aqui embaixo. A é igual a P mais N, A é igual a prótons mais nêutrons, ou A, número de massa, é igual a Z, número atômico, mais N, número de nêutrons. Dá na mesma, tá? Eu não disse que P e Z são a mesma coisa? Número de prótons, número atômico. Não é a mesma coisa? Então, é isso, tá bom? Vamos fazer agora a identificação de um átomo. Como é que é feita a identificação de um átomo? Já sabemos aí o que é Z e o que é A, né? Z, nosso número atômico, e A, nosso número de massa. Muito bem. Vamos representar o E como um elemento qualquer. Bem aqui, nosso E, tá? Nosso E aqui. Ele vem seguido desse A e desse Z.
Reparem que o A está na parte superior e o Z está na parte de baixo, né? Sendo A número de massa e Z nosso número atômico. O normal, o correto de uma representação de um átomo, de um elemento, é essa. Igual está aqui no exemplo, ó. Sódio, número de massa em cima, 23, número atômico 11. Cloro, número de massa 35,5 e número atômico 17 embaixo. Beleza, esse é o correto. É o que a gente encontra como sendo correto nos livros. Só que, nas tabelas periódicas, eu já encontrei várias vezes isso ao contrário. Dá uma olhada aqui numa imagem que eu peguei de uma tabela periódica. O número de massa está na parte superior. Tá justamente o contrário, tá? O número atômico está na parte superior e o número de massa está na parte de baixo. Então, assim, se liguem na legenda na tabela periódica, tá? Antes que vocês façam qualquer coisa, dá uma olhada na tabela periódica, dá uma olhada na legenda e vê onde está posicionado o número atômico e onde está posicionado o número de massa. Uma dica é, o maior valor sempre é o número de massa. Tá? O maior valor. Por exemplo, aqui vocês estão olhando o sódio e o cloro. Eu não sei quem é o número de massa e quem é o número atômico. Vai no seguinte, qual o maior valor entre os dois? Entre 23 e 11, qual é o maior valor? 23, esse é o número de massa. Entre 35,5 e 17, qual é o maior valor? 35,5, beleza, então esse é o número de massa. Tá bom? Aqui no hidrogênio, nós temos 1 e 1,008. Qual o maior valor? 1,008. Número de massa. O peso atômico. Tá bom? É isso, tá? Para facilitar a vida de vocês. Agora vamos lá às semelhanças atômicas. Sim, átomos possuem semelhanças, tá? Primeira semelhança entre eles. Isótopos. O que são isótopos? Isótopos. Preste atenção no final, pois. Preste atenção nesse P. Isótopos. Mesmo número de prótons, ou seja, mesmo número atômico. Tá? O número atômico deles é o mesmo, mas eles vão diferir em número de massa. É isso mesmo, tá? Eles possuem o mesmo número atômico e diferente número de massa. Se eles possuem o mesmo número atômico, significa que é o mesmo elemento. Sim, é o mesmo elemento. Porém, existem elementos que diferem. Existe um elemento que, embora seja a mesma coisa, né? Tudo, por exemplo, aqui embaixo, tudo é hidrogênio. Porém, ele difere no número de massa. Nós temos, por exemplo, o prótio, que é hidrogênio 1 para 1, é 1, tem 1 de massa e 1 de número atômico. Deutério, que é 1 de número atômico e massa 2. Temos o trítio, que é 1 de número atômico e massa 3. Tudo é hidrogênio. Só que existe diferença aí no número de massa entre eles, tá bom? Isso são isótopos. Isótopos, pois P. P, número de próton, ou seja, mesmo número de próton, ou seja, mesmo número atômico. Tranquilo? Vamos para o próximo. Isóbaros. Olha só, o A, mesmo número de massa. Isóbaros, mesmo número de massa, por causa desse A. Foca no A. Isóbaros. A é número de massa. Então, eu tenho o mesmo número de massa, mas eu tenho um número atômico diferente. Se eu tenho um número atômico diferente, são elementos diferentes. Por exemplo, potássio e cálcio. São elementos diferentes, não são? São, mas todos dois possuem massa 40. Exatamente. Eles possuem o mesmo número de massa, porém, número atômico diferente, tá bom? Isótono, N, nêutron. Olha aqui, ó, N, mesmo número de nêutrons, tá bom? E número atômico e massa diferente. Tá legal? Então, temos aqui o seguinte, como é que eu vou descobrir o número de nêutrons? Lembra naquela nossa formulazinha lá na frente, ó? A é igual a P mais N ou A é igual a Z mais N. Se eu tenho A e P, eu consigo descobrir N. Ou, no caso, se eu tenho A e Z, eu consigo descobrir N, certo?
Olha aqui, é justamente isso que a gente fez. A gente jogou naquela fórmula, isolou o N e vamos usar o A e o Z, ou o A e o P, para descobrir o valor de nêutrons. Vamos ver aqui o oxigênio. Ó. Quero saber o número de nêutrons presente no oxigênio. Sei o número de massa? Sei, 17. Sei o número de prótons? Sei também. Ou o número atômico, né? 8. Beleza, 17 menos 8, 9. Perfeito. Vamos ver então o flúor. Né? N isolado é igual a A menos Z. Número de nêutrons é igual a número de massa menos número de prótons. Então sabemos o número de massa do flúor? Sim, é só olhar na tabela periódica. Temos aí 18. E o número de prótons? Mesma coisa. Número atômico, né? Mesma coisa, só olhar na tabela periódica. Descobri aqui que é 9. Beleza, olhei tudo isso aqui é informação de tabela, tá, gente? Isso aqui eu peguei na tabela periódica, isso aqui eu peguei na tabela periódica. Daí a gente faz a subtração. Obtivemos 9 em um, 9 em outro. Beleza, então eu sei que eles são isótonos, porque o valor do nêutron deles deu igual, o valor de número de nêutrons deu igual. Mesmo número de nêutrons são isótonos, ó, N. Mesmo número de nêutrons, N de nêutrons. Assim fica mais fácil de gravar, tá? 9 e 9. Beleza, é isso. Tá bom? Temos também espécies que são isoeletrônicas. O que é isso? São átomos que possuem a mesma quantidade de elétrons. Ih, caramba, como é isso? Vou aumentar a imagem aqui para vocês. Só um minutinho, tá? Deixa eu só fazer uma graça aqui. Jogo rápido. Assim vai ficar mais fácil para vocês verem. Olha, espécies com número de elétrons iguais, tá? Como é que a gente vê isso? Bom, quando o átomo está eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Sabendo essa informação, prestem atenção novamente no que eu vou falar. Quando estamos com uma espécie, um átomo eletricamente neutro, o número de prótons ou número atômico é igual ao número de elétrons. Tudo bem? Ótimo. Vamos olhar esse cara aqui, o A. Se eu estou dizendo que ele tem 12 prótons e eu não estou botando carga nenhuma, igual está nos outros, ó, aqui eles têm mais 2 de carga e esse aqui tem menos 2 de carga. Esse aqui tem o que de carga? Nada. Significa que ele está neutro. Então, se eu tenho 12 prótons nele e ele está neutro, significa que eu também tenho 12 elétrons. Beleza? Olha para esse cara aqui. Eu tenho 14 prótons nele. Só que ele está com uma carga mais 2. Se ele está com uma carga mais 2, significa que ele tem 2 elétrons a menos. Tá? É exatamente isso, gente. Por quê? Mais 2 é carga positiva e elétron tem carga negativa. Se eu estou 2 vezes mais positivo, significa que eu perdi 2 cargas negativas. Faz todo sentido pensando assim, né? Então, se eu tenho 14 prótons e estou 2 vezes mais positivo, significa que eu deveria ter 14 elétrons. Só que eu não tenho 2 elétrons, porque eu estou 2 vezes mais positivo. Então, eu tenho 12 elétrons, tá? Em vez de eu ter 14 elétrons, tenho aqui mais uma vez 14 prótons, carga mais 2. Eu estou 2 vezes mais positivo. Significa que eu perdi 2 elétrons. Então, eu não posso ter o mesmo número de prótons igual ao número de elétrons. Eu deveria ter aqui 14 prótons, 14 elétrons, mas eu tenho uma carga mais 2. Significa que eu perdi 2 elétrons. Então, 14 menos 2, 12. Aqui nós temos o contrário, olha. Eu tenho uma carga menos 2, significa que eu vou receber 2 elétrons. Preste atenção. Número de prótons, 10. Beleza. Tá neutro esse átomo? Ele tá menos 2, ou seja, ele recebeu 2 cargas negativas. Então, eu deveria ter número de prótons igual ao número de elétrons. Seria 10, 10. Isso se ele fosse neutro, mas ele não é. Ele está com carga menos 2, ou seja, eu recebi 2 elétrons. Então, eu tenho 12 elétrons. Beleza?
aqui é isso. Não se preocupem, eu mandarei esse material para vocês, tá? Podem ficar sossegadinhos, bonitinhos, que vocês vão receber o material. Temos também isótopos radioativos. São aqueles isótopos que vão emitir algum tipo de radiação, tá? E a gente define esses sujeitos por radioisótopos. Tudo bem? Isótopos radioativos, né? Alguns isótopos eles vão emitir aí esse determinado tipo de radiação. Por esse motivo eles são considerados radioisótopos. Vou aumentar a imagem para vocês conseguirem ver bem, tá bom? Olha aí. Temos nosso fósforo, que é utilizado para a detecção de tumores oculares ou câncer de pele. O nosso cromo, que é usado para diagnóstico de desordens intestinais. E o ferro, diagnóstico de deformações nas articulações e anemia, tá bom? São esses caras aí, são exemplos, né? Exemplos de radioisótopos e suas utilidades. Tranquilo? Gente, eu vou fechar esse conteúdo por aqui, porque nós vamos entrar agora no estudo da eletrosfera. Essa vai ser a nossa terceira aulinha, tá bom? Um beijo e um queijo pra vocês. Não esqueçam de comentar o nomezinho no vídeo, tá bom? E aguardem nosso próximo vídeo aí, falando do estudo da eletrosfera.